Bom dia, bom dia! Chegamos no Brasil, galera. A gente tá fazendo esse vídeo para contar para vocês como foi toda essa saga aí do Brasil até aqui, como foram os nossos primeiros dias aqui na Austrália e também para falar algumas informações do voo, que é uma dúvida que muita gente pergunta pra gente, acho que pode ser útil para vocês, tá bom? Bom, antes de mais nada, quero pedir desculpa pela nossa cara de mal acabado aqui, porque o voo é longo, é pesado pra caramba. A gente tá de jet lag ainda, então, que pra quem não sabe é essa adaptação ao fuso horário novo, né? A gente tá 14 horas de diferença da Austrália, então o nosso organismo acha que a gente, agora são que meio-dia, o nosso organismo acha que são 1, 2 da manhã, da Austrália. Então, agora é o horário que a gente estaria dormindo, a gente tá se preparando para ir almoçar. Então, isso dá uma bagunçada, gente. Já vamos aproveitar e entrar nesse assunto, porque, por exemplo, agora a gente tá de boa ainda, mas quando começa a chegar 4 da tarde, assim, que seria o auge da madrugada na Austrália, a gente fica derrubado, destruído. E aí a gente, à noite capota. Às vezes senta pra assistir alguma coisa, não consegue, dorme. Parece que a gente passou a madrugada inteira acordado e fica muito cansado. E aí, no meio da madrugada, aqui no Brasil, a gente acorda. Então, a gente tá acordando 4 horas da manhã, 5 horas da manhã sozinho, porque o nosso corpo tá acostumado com outro horário, entendeu? Mas até que tá bem ok até essa adaptação. Hoje é quarta-feira, a gente tá gravando esse vídeo e a gente chegou na última sexta-noite. E eu acho que foi bem tranquilo até, porque assim, a gente conseguiu dormir bem as noites, a gente não acordou tanto durante as noites, só que a gente não tá acordando no horário normal, a gente dá 5 horas da manhã, a gente tá de pé, rolando na cama, ou então a gente já levanta porque não consegue dormir mais, né? E aí vai a primeira dica, gente. Isso acontece pra quem vem da Austrália pra cá, mas obviamente também acontece pra quem vai do Brasil pra Austrália. Então, quando você chega na Austrália, isso vai acontecer com você por no mínimo uma semana. Eu acho que fica normal depois de uns 10, 15 dias, né? Mas a primeira semana já fica bem ok. É o mais pesado, a primeira semana. Então a dica é o seguinte: tenta ir com uma semana de antecedência para sua aula. No mínimo uma semana, gente. Dá esse intervalo para não chegar lá já na pegada de aula, porque você vai estar com o organismo todo bagunçado, no jet lag, e se você tiver que resolver coisa ainda é complicado. Então, se você tiver uma semaninha para se adaptar e também resolver as burocracias que você vai ter que resolver quando você chegar lá na Austrália, você vai ficar muito mais tranquilo, sabe? Se adaptar muito melhor, senão né? Você chega vamos supor que você chega num domingo e na segunda de manhã você tem aula. Cara, segunda de manhã, 8 da manhã você tem que estar na aula, você vai estar achando que são 9 da noite, seu organismo vai achar que são 9, 10 da noite, você vai já estar querendo ir dormir. E é pesado, gente. Você vai ter que estar lá prestando atenção em inglês, que você vai ter que gastar mais energia pra absorver, né, o que tá ali, né? Não é a sua língua nativa, então você tá ali pra aprender a língua, gastando mais energia no momento que você quer dormir e não gastar energia. Então fica a primeira dica aí pra vocês. Antes de ir pro próximo assunto, já quero pedir desculpa também com os barulhos, que tá rolando um monte de barulho aqui em volta, provavelmente vocês vão ouvir. Cara cortando grama ali, a gente tá adaptando ainda, não tem nem cenário, a gente botou o guarda-roupa aqui armário de chuva, aqui, mas vai... usando a luz da janela mesmo, então... Aos pouquinhos a gente vai se adaptando, tá, gente? E aí, só pra atualizar um pouquinho pra vocês, a gente chegou no Brasil, já viu nossa família, tão bom, gente, matar saudade, nossa, muito gostoso, já comemos tudo que a gente tem vontade. Quem segue a gente no Instagram já viu o Ulisses comendo requeijão com bisnaguinha, né? Um tolete, assim, de requeijão no meio da bisnaguinha. Já, aos pouquinhos, a gente tá matando a vontade, tá matando a saudade, e a gente tá se organizando aqui também, né? Organizando nossa vida, aproveitando pra descansar um pouquinho e tal. E outra coisa que a gente queria contar em relação ao voo, que a gente falou no começo, que a gente ia falar. Gente, a gente fez o trajeto Austrália, saindo de Adelaide, direto pro Catar, do Catar pro Brasil. Por que a gente comprou esse voo? Porque era o único que tinha. Na real, tinha esse e tinha um outro da Qantas, que eu nem sei por onde ia. Ia pelo Chile, passava, como a gente saía de Adelaide, ele parava em Sydney. E aí de Sydney para Santiago pegava um outro voo que não era da Qantas, provavelmente da Latam, não sei dizer. A Latam não tá operando, era aí que eu queria chegar. Então era algum outro voo. Enfim, tinha outra opção. Outra companhia aérea que ia para São Paulo. O meu ponto é o seguinte, muita gente pergunta pra gente e perguntou lá no Instagram quais eram as rotas possíveis e por que a gente fez esse voo. Porque esse voo foram 14 horas da Austrália pra Doha, que é no Catar, e mais 14 horas de lá até o Brasil. Então foram 2 pernas de 14 horas. Gente, é muito cansativo. No final do segundo trecho, né, de Doha para São Paulo, depois da 6ª hora de voo, no segundo voo, a gente já não aguentava mais, a gente já tava, não chega logo, e ainda tinha mais
6, 7, 8 horas de voo pela frente. É muito cansativo. Caramba. Então, por que a gente tá falando isso? Pra também dar dica pra vocês. Agora, por enquanto, por conta da pandemia, muitas companhias não estão operando. Então, a Latam não tá fazendo o trecho Brasil, que normalmente vai para o Chile, Santiago de Santiago, às vezes para na Nova Zelândia, às vezes não, depende ali da combinação que eles fazem. E aí, Austrália. Não tá rolando esse trecho. Esse trecho é o mais curto, porque do Brasil pro Chile são acho que 4 ou 5 horas, se eu não me engano. Mais ou menos, por aí. A gente já fez esse voo 2 vezes. E de lá, tem uma das opções que vai direto pra Austrália. Então você faz essa perna maior, de 14, 15 horas, uma vez só. O que é muito mais tranquilo. Esse que a gente fez 2 pernas muito longas. Então, outra dica pra vocês. Se quando vocês forem comprar a passagem, tiver a opção de ir pelo Chile ou pela Argentina, é uma opção melhor, porque o voo é mais curto. Um ponto importante aqui, ali a gente tá falando para quem vai pro lado leste da Austrália, para quem vai para Adelaide, vai para Sydney, Melbourne. vai para Gold Coast, Melbourne. Se você vai para Perth, aí é outra história, porque de Sydney para Perth é um voo de 6 ou 8 horas. De Adelaide para Perth foram 5 horas quando a gente viajou pra lá. Então, de Sydney deve ser umas 7 horas. Não sei, mas é mais... É muito longo, é mais de 5 atravessa horas. a Austrália inteira, de ponta a ponta, né? É como se fosse o Brasil de lado, se fosse do Oiapoque ao Chuí, assim. Tipo isso, mas ao tipo contrário, isso. né? Na horizontal. Então aí é diferente. Aí talvez compense fazer o voo pelo Catar. Fazer por Doha ou por Dubai, o que seja. Porque aí você não vai ter que atravessar a Austrália inteira. Você já tá na pontinha oeste da Austrália e já vai pra Doha. Então ali vai ser um voo de umas 8, 7 horas, o que já é muito mais similar ao voo de Sydney, Santiago, São Paulo. E isso também vale para um caminho que tem pela África do Sul. Também. Agora tá complicado a África do Sul, mas né, no tempos futuro, normais. em tempos normais, você pode fazer também parando com escala na África do Sul e aí você já chega por Perth, então é melhor. Mas para quem vai para Sydney, mesma coisa, é muito longe, você tem que atravessar até o outro lado. Voltando a por que a gente fez esse voo, estamos falando só mal desse voo, é horrível e tal. Por 2 motivos. Um, porque tinha pouca opção, né, de companhia aérea fazendo esses trajetos. E pelo preço. Foi o preço mais barato que a gente achou. A outra opção pela Qantas, que era um outro trajeto, estava muito mais cara. E a gente pegou agora no comecinho de dezembro. Então já começa a pegar alta temporada por ser final de ano, Natal. E se a gente fosse uma semana depois, a gente ia pagar o dobro, o triplo do valor que a gente pagou. Sim, gente, muito mais caro. E isso foi outra pergunta que mandaram muito no Instagram. Se tem uma época mais cara. Sim, no final do ano, normalmente a partir do dia 10 de dezembro até o comecinho de janeiro, é muito, mas tipo, muito mais caro. Coisa de $10 mil a passagem. A não ser que você voe no dia 24 pro dia 25 de dezembro. À meia-noite. Passe a noite de Natal, ou do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro. Aí você passa a virada de ano, você passa no avião. Aí você consegue achar umas promoções legais. Mas ainda assim não é garantido. Não é garantido. E aproveitando que a gente tá falando de preço, eu vou falar também porque eu acho que é legal pra vocês terem uma noção, tá? Nessa passagem a gente pagou $1.700 australianos por pessoa, só ida, né? Só Austrália-Brasil. Eu falei isso no Instagram outro dia e eu recebi uma chuva de mensagem da galera falando: meu Deus, é muito caro, mas por que é tudo isso? Isso é só agora por conta da pandemia ou é sempre assim? Os preços, eles são mais ou menos esses mesmos. Então, o que acontece? Das outras vezes que a gente fez ida e volta, em 2019, a última vez que a gente veio pro Brasil, a gente comprou Austrália, Brasil, Brasil, Austrália. A gente pagou $1.600 australianos na época, que faz quase 3 anos. Que se você for comparar, é mais barato do que a gente pagou agora, principalmente porque foi ida e volta. Agora foi um trecho só. Mas aí tem isso. Quando é um trecho só, nem sempre é muito mais barato. Ele tende a ser um pouco mais barato, porque é um trecho só que as companhias aéreas elas querem vender o ida e volta, para garantir o voo de volta já, mesmo que você tenha que remarcar. Então sai muito mais barato você comprar o ida e volta do que comprar só a ida, principalmente se você sabe que vai voltar. Não é o dobro, como normalmente, né, poderia ser a lógica, mas não é. Mas diante da situação, um mundo com pandemia, com poucos voos, com poucas companhias aéreas oferecendo esse trajeto, não foi um preço caro, não. Foi um preço bem ok, bem justo. A gente pagou feliz, assim, porque a gente achou que ia ser muito mais caro. Exatamente. E aí, esse lance de uma semana depois, se a gente fosse uma semana depois, tinha voo por $5 mil. Só um trajeto, só Brasil-Austrália. Austrália-Brasil, né?
E o que eu acho que muita gente assustou é porque esse preço convertido para o real realmente é muito caro. Só que em dólar australiano não mudou tanto. O que mudou foi o valor do dólar em relação ao real, né? Que o real desvalorizou muito em relação ao dólar. Quando a gente veio em 2018, 2019, que a gente veio pro Brasil da última vez, o dólar tava na casa dos 3, eu acho, 2,80 ou 3,20. E hoje o dólar tá R$4. Australiano, a gente tá falando, tá, gente? O dólar australiano. Então, pô, aumentou pra caramba. É uma diferença considerável. E aí, você jogar pro real, realmente assusta, caro. Mas é isso o valor. Tem que se preparar. É esse o valor. É o que a gente sempre fala. Intercâmbio pra Austrália requer uma organização financeira grande, porque realmente não é algo barato. Eu acho que uma média boa de valor de ida e volta, de promoções boas que a gente conseguia pegar, pensando em dólar americano, que é o que, como as companhias aéreas botam o valor da passagem, você pode botar o valor de $1.000 a $1.100 americanos o trecho Brasil-Austrália, Austrália-Brasil, considerando o lado leste, que é o que a gente tem de referência. Sydney, né? Sydney. Foi o mais barato que a gente já viu, $1.000 americanos. E foi o mais barato que a gente já pagou. Que a gente já pagou também, a gente já viu e a gente já pagou, exatamente. O que convertendo pro dólar australiano vai... Não sei quanto tá o dólar australiano comparado ao americano, mas vai ficar nessa faixa dos 1.500 a 1.700 dólares australianos. Aí. Então, essas são as ressalvas aí para quem quiser saber como faz para ir, como faz para voltar, quanto custa, que eu vi que foi uma dúvida que surgiu muito grande. Agora, sobre as nossas atualizações da vida aqui no Brasil, ainda tá bem cedo, porque a gente tá aqui o quê? 4 dias? 5 dias, 4, né? A gente chegou dias. na sexta-noite, hoje é quarta. A gente tá aproveitando esse tempo pra ficar com a família, pra curtir mesmo, pra resolver algumas coisas que a gente precisava resolver ainda. E aí a gente vai fazer um outro vídeo agora pra contar novas atualizações. Logo vai começar a nossa viagem, mas a viagem a gente vai curtir o finalzinho do ano agora. E a nossa viagem mesmo vai começar só no começo do ano que vem. Mas aí a gente vai fazer vídeo também com atualizações pra vocês, contando como vai ser a viagem, por onde a gente vai começar, qual é o roteiro, que também a gente vai aproveitar esse tempo pra definir, que a gente ainda não definiu. Eu acho que a ideia desse vídeo era atualizar um pouquinho vocês, que eu sei que vocês acompanharam a gente aí o ano inteiro, tem gente que acompanha a gente há 5 anos e curtiu com a gente esse processo nosso de mudança, de voltar aqui de voltar não, né? De sair da Austrália e chegar aqui no Brasil, passar esse momento com a família. Então, atualizar um pouquinho para vocês e pedir um pouquinho de paciência, mas a gente vai voltar a fazer conteúdo falando também de Austrália, falando também das nossas viagens, com roteiros de viagem, com coisas que a gente vai fazer e um pouco menos da nossa vida em si, né? Que ultimamente tá bastante. A maioria de vocês, eu imagino, não quer saber do que a gente tá comendo no almoço ou se for legal abraçar meu pai e minha mãe. Vocês querem saber de viagem, vocês querem saber de Austrália e é isso que a gente se propõe no canal também. É passar informação, passar conteúdo e não um Big Brother da nossa vida, né? Exatamente. Inclusive a gente tá postando meio bagunçado, a gente atrasou, que a gente sempre posta no domingo à noite. A gente atrasou nesse finalzinho de ano, agora tá meio bagunçado mesmo, mas a partir do ano que vem a gente volta bonitinho, com tudo certinho. Mas calma que a gente vai fazer outros vídeos falando sobre toda essa programação pra vocês, tá bom? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Obrigado. Tá. Tchau.